Boa noite, meus irmãos e irmãs. Antes de nós falarmos com o nosso Deus, eu gostaria que Ele falasse conosco. E Ele nos diz assim no Salmo 100, versículo 6. Meus olhos aprovam os fiéis da terra, e eles habitarão comigo. Somente quem tem vida íntegra me servirá. Palavras do nosso Deus, através do Salmo de Davi. Vamos ficar de pé nesse momento e vamos falar com o nosso Deus.
Senhor nosso Pai, Pai de toda grandeza, Pai de toda majestade, Senhor repleto de amor e de misericórdia para conosco. Louvamos o Teu nome nesta noite. Muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui, Senhor, nesta noite reunidos, porque nós queremos Te louvar, Senhor. Queremos que o Teu Espírito Santo que está entre nós mexa em nosso coração, nos mova, Senhor Deus. Que o Teu Espírito Santo, Senhor Deus, nos direcione, nos dirija, Senhor Deus, de acordo com a Tua vontade, que é perfeita, boa e agradável. Senhor, nesta hora nós queremos Te pedir, Senhor Deus, que também em todo este culto e no prosseguir dele, Senhor Deus, Tu estejas abençoando cada vida aqui nesta noite. Aqueles que estão necessitados, aqueles que estão passando por dificuldades, Senhor Deus, aqueles que estão enfermos, que Tu possa manifestar, Senhor Deus, o Teu poder de uma forma clara e concreta na vida de cada pessoa, Senhor. Nós Te pedimos em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém, Senhor. Antes de você sentar, quem sabe dê uma boa noite aí, a quem está próximo a você. Se você não conhece, procure conhecê-lo. Quem já cumprimentou e quiser sentar-se, pode fazê-lo. Queremos dar muitas boas-vindas a vocês que nos visitam pela primeira, segunda, terceira vez. E dizemos que você é importante para nós, você é importante para Deus, a pessoa, o ser humano é importante para o Senhor. E nós queremos procurar também amá-lo, assim como o Senhor ama cada um de vocês. Então, que Deus abençoe, e esta igreja vai estar sempre de portas abertas para as suas necessidades, e estaremos prontos para orar por vocês. Nós queremos fazer basicamente 2 avisos. As pessoas que chegam até a igreja, e às vezes esse estacionamento aqui está já lotado, e você precisa se dirigir para o estacionamento lá no Maneco, por questão de segurança, aquele portão vai estar fechado, mas atrás vai estar lá o vigilante, que assim que você chegar, ele vai abrir a porta, o portão para você, né, para que você possa entrar. Isso foi um pedido que o colégio fez, então nós queremos cuidar assim, para que haja mais segurança, né, para os nossos bens e para as pessoas que estão lá. O outro aviso é que vai estar começando um grupo de coreografia para meninas de 3 a 8 anos. Então, as mães, né, que estão interessadas, que suas filhas participam desse grupo, hoje, logo após o nosso culto, assim que encerrar o culto, você pode se dirigir ali para a sala número 2, não demore muito até chegar lá, para que então a irmã Melissa possa dar informações para as mães, né, e pais que vão ter suas meninas naquele ministério de coreografia. E nós gostaríamos agora de sentir com a família do irmão Jorge Adaime, né, que esta semana perdeu seu irmão, 56, 57 anos, né? Tão assim, abruptamente, ninguém esperava, depois de uma cirurgia aparentemente simples, né? Então ele veio a óbito. Então eu sei que a família toda sentiu muito, e nós como igreja, Jorge, nós queremos compartilhar com você esse dor, esse sentimento, e
E como falamos lá, sabemos que o Espírito Santo é o único consolador, ele que possa consolar, né? Vocês, esposa, filhos e demais parentes, a mãe que inclusive está aí também, está aí conosco nesta hora, né? Que Deus possa então confortar o coração de vocês. Nós temos um ministério que nós nos orgulhamos muito, o Ministério MVS, né? E esse ministério está se ampliando. Ele está com as portas abertas. Que bom se todos nós pudéssemos entender e falar Libras, né? Em Libras. Mas nós vamos dar oportunidade no futuro para quem quiser, né? Pelo menos ouvir, aprender, se comunicar, não só com os surdos daqui da nossa igreja, mas por aí. Às vezes nós passamos por um determinado lugar e vemos os surdos conversando e dá uma vontade de falar com eles, né? Pelo menos falar sobre esse amor maravilhoso de Jesus. E uma turma então terminou a sua parte do seu curso, né? E hoje então nós vamos ter então a formatura deles. E nós gostaríamos de ver quem é que vai introduzir, se está pronto aí. Ok, Anne, por favor. Vou precisar de um... Oi, boa noite, tudo bem? Meu nome é Raiza, para quem não me conhece, eu participo do Ministério com Surdos, o MVS, que significa Ministério Voz do Silêncio. E hoje a gente vai ter uma formatura muito especial para nós. A gente queria chamar, então, os alunos do nosso curso de Libras para subirem aqui na frente. Enquanto os alunos vão vindo, gostaria de explicar um pouquinho. O Ministério com Surdos, o pessoal já conhece, mas o Ministério ele tem uma especificidade que outros ministérios não têm, que é a diferença da língua, né? Quando a gente quer trabalhar, se uma pessoa vem na igreja, eu quero trabalhar no Ministério com crianças, tem que se dispor a trabalhar com crianças. Eu quero trabalhar no Ministério dos Papeleiros, tem que se dispor a vir todo dia aí, ou, né, durante a semana, trabalhar na cozinha ali com os papeleiros. O Ministério com Surdos tem que saber a língua, né? Que língua é essa? Língua Brasileira de Sinais, oficializada aqui no Brasil em 2002, ou seja, faz 10 anos que a Libras, né, a Língua Brasileira de Sinais, é uma língua oficial do nosso país. Mesmo fazendo tanto tempo que é uma língua oficial, como a gente fala português, né? Uma língua oficial também, tem pouquíssimas pessoas que sabem essa língua, né? Aqui na igreja, por exemplo, um surdo vem e tem pouca gente que conversa com o surdo, porque não, o resto das pessoas, por mais que gostaria de fazer isso, não sabe a língua, né? E, então, mesmo assim, no entanto, muitas pessoas gostariam de trabalhar no ministério. E chegaram para uma de nós, falaram, quando que vai ter curso de Libras? Como eu queria trabalhar no ministério. Eu gosto tanto, acho tão legal, uma língua bonita, me interesso e tal, eu não sei, como é que eu faço? Então, nós 4, a gente sentou, montamos um curso de Libras. Só de Libras? Não. De Libras também, né, porque é muito importante para esse ministério, que eles podem usar depois lá fora, onde eles quiserem, mas com outras coisas mais. O que são essas coisas? Como trabalhar com surdos na igreja. Então, é bem específico, assim, na igreja, como trabalhar com surdos, como que é a interpretação, como que é a ética do intérprete ou da pessoa que trabalha com surdo, como que se faz um culto para surdos, todas essas coisas. Então, o objetivo do nosso curso foi esse, né? Chamar pessoas que já demonstraram algum interesse, por isso que a gente não abriu assim inscrição para todo mundo, porque o nosso objetivo era esse, as pessoas que fizessem parte do curso continuassem depois trabalhando no ministério com a gente, porque é um ministério que tem pouca gente, poucas pessoas, por causa da especificidade da língua, né? Não tem gente que sabe Libras tanto assim. Então, a gente já sabia dessas pessoas que vocês estão vendo ali, esses nossos alunos, a gente já sabia, todos eles, de alguma forma, mostraram interesse que queriam participar.
né, chegaram e disseram para uma de nós, eu queria trabalhar, né, ou já fizeram algum curso. Alguns deles já tinham feito o curso, outros não. Então, foram 3 meses de curso, começou dia 12 de abril e terminou dia 19 de julho com a nossa prova. 3 meses de muito trabalho, muito estudo. Esses alunos, eles se dedicaram muito, né? Como eu falei, uns já sabiam, outros não sabiam. Eles se ajudavam, os que já sabiam mais e tal. Foi muito legal e hoje, com muita alegria, a gente está com essa nossa formatura, né? E dando parabéns a essa turma que foi tão dedicada. E, com alegria, a gente pode dizer que o nosso objetivo do curso foi alcançado, porque 100% dos alunos que concluíram o curso se aceitaram o desafio de trabalhar no Ministério. Então, para nós, é uma felicidade muito grande hoje essa formatura, né? Eu vou mostrar um pouquinho, então, de como foi o curso, né, as aulas que os alunos tiveram. Aqui é o começo das aulas, né, o momento de troca dos alunos. O nosso curso não se baseou só em prática, mas a gente teve que ensinar muita teoria, assim como a Raiza falou, o que é a língua brasileira de sinais, todas as regras da língua mesmo, como interpretar, como traduzir, né? Então, ao mesmo tempo que eles tiveram que ter um pouco de teoria, depois eles tiveram que aprender na prática também. Algumas fotos dos alunos, né, no meio do curso. Momentos de exercício, também eles tiveram tema de casa para fazer, para trazer na outra semana também, né? Para a gente ver como é que eles iam avançando. E o bom é que a cada aula a gente notava esse avanço de cada aluno, né? Esse interesse deles de buscar fora, de buscar na internet, buscar livro. E a gente foi vendo a potencialidade que os alunos tinham de adquirir essa língua, né? Aí é o momento que eles tiveram uma oficina de música com a Nanda, né, de louvor, que eles trabalharam toda a expressão corporal que exige no louvor, também toda a expressão facial. Foi bem engraçado, mas foi muito bom para eles, eles aprenderam bastante com isso. A gente teve também aula de conversação, que eles puderam também sentar com alguns surdos, conversar, para aprender no contato com o surdo também, né? E daí chegou o dia da prova. Depois desses 3 meses de curso, teve uma prova, não uma prova para dizer se eles passaram, reprovaram, se eles poderiam entrar no ministério ou não, mas uma prova para a gente conseguir ver o que estava faltando, o que poderia ser melhorado, o que eles tinham conseguido alcançar nisso, a gente vê onde eles poderiam trabalhar dentro do ministério. E foi uma prova bem engraçada, porque a gente fez um circuito de 5 salas. Então, enquanto uns alunos estavam em uma sala, outros estavam em outra sala, e daí eles saíam ali fora e ficavam, aquela sala está difícil, gente, vamos lá, vamos. Tá? E a gente achava engraçado, tinha a sala que eles não queriam entrar, que eles estavam com medo de fazer a prova, né? Aí é um pouquinho das salas que a gente está mostrando dos alunos fazendo prova teórica e prova prática também. As profs, né, que a gente esquematizou toda a prova, a gente criou esse curso, a gente planejou, então as profs estavam super empolgadas no dia, porque a gente viu o resultado, né, um resultado de qualidade assim, dos alunos. A gente teve a ajuda de 4 fiscais de prova, que a gente quer agradecer muito também, porque no dia da prova o pessoal meio que se cruzava no corredor, então eles tinham que auxiliar, né, os alunos a entrar, não ter nenhuma colinha, alguma, né, ajudinha. Então a gente teve o apoio de 4 pessoas, a gente quer agradecer bastante a ajuda deles. E para encerrar essa fase do curso, a gente teve que ter um encerramento, uma comemoração, né? Então aí está nosso momento de comemoração para finalizar o curso. Então, agora, né, nosso momento mais oficial de entrega de certificados. E antes disso, né, nós gostaríamos de desafiar, né, a igreja. Assim, muitas pessoas, às vezes, já têm esse sentimento, essa vontade, essa curiosidade. Então, para isso, a gente vai pedir para uma das alunas falar um pouquinho como foi essa experiência, né, de entrar numa cultura diferente, numa língua diferente, por mais que tivesse pessoas na família que já soubessem essa língua. Como foi essa experiência para ela? Boa noite.
Eu queria dizer para os irmãos que foi uma alegria muito grande poder completar esse curso que as meninas elaboraram. Porque fazia 3 anos que eu queria fazer um curso de Libras. No primeiro ano, uma situação impediu, no segundo ano, outra situação impediu, e nesse ano, finalmente, eu pude fazer. Então, eu creio, irmãos, que Deus tem um propósito e um tempo certo na nossa vida para cada coisa. Só que eu fiz o curso pensando assim, eu vou ver se eu vou gostar, eu vou ver se eu vou dar para a coisa. Eu tenho uma filha que dá para isso, né? Mas será que eu vou conseguir? Será que a idade já não está pesando? Eu não estou conseguindo, vou conseguir fazer todos os sinais e tal, né? Será que eu vou conseguir gravar tudo? Irmãos, eu fiquei encantada com a maneira que o curso foi feito e encantada também porque Deus nos capacita. Às vezes a gente pensa que não consegue uma coisa, mas, irmãos, pensem, não existe barreira quando a gente quer, de alguma forma, servir a Deus. E eu sempre olhava o Ministério de Surdos e sempre me compadecia de tantos surdos que ainda não ouviram falar de Jesus. E hoje, ao menos algumas frases nesse sentido, eu posso dizer para um surdo, posso falar para ele do amor de Deus, posso falar para ele que Jesus morreu por ele, assim como ele morreu por mim. Posso chegar e comunicar isso a ele. Irmãos, não é difícil. Se você alguma vez sentiu seu coração ardendo, como o coração dos discípulos ardia quando Jesus estava perto, no caminho de Emaús, se alguma vez o seu coração ardeu por esse ministério, não deixa essa chama apagar. Procure, faça, invista. Deus certamente vai te dar todos os requisitos necessários que você precisa e você vai poder fazer. Então, eu queria incentivar a igreja, os jovens, adolescentes, os adultos, os mais adultos, os jovens há mais tempo, como eu, né? E que não deixassem de ouvir esse chamado do seu coração. Então, né, nesse segundo semestre, esse grupo vai estar bastante envolvido. A gente pensa em fazer um GP para surdos, visitação, alguns encontros, né? Então, as pessoas que já querem, talvez, para ano que vem, esse ano nós não vamos ainda ter curso de Libras, apenas ano que vem. Mas, eu gostaria, pode um dia que a gente vai jogar um futebol com surdos, vai para o BG, vai tomar um chimarrão, pode ir junto, começar a se aproximar. Nós vamos ter também uma página no Facebook do grupo, né, do nosso grupo MVS, Ministério Voz do Silêncio. E também vocês vão estar vendo esse pessoal nas escalas de domingo aqui, né, começando a interpretar, começando a ter essa experiência também. Então, agora, nós vamos chamar e nós vamos fazer a chamada em sinais, não vai ser pelo nome. Eu não sei se vocês conhecem um pouquinho, só para a gente, bem brevemente, a cultura surda. No meu caso, meu nome é Anne, mas os surdos não me chamam de Anne, obviamente. Então, o meu sinal é esse. Porque quando eu entrei na comunidade surda, eu não entendia nada, então eu ficava com a testa franzida. E aí os surdos acabaram me batizando com esse sinal. O William, por exemplo, o surdo, só levanta a mão, William. O sinal dele é assim. Porque quando ele era criança, ele gostava muito de soldado, quartel, enfim, os surdos batizaram assim. E por último, o pastor Roosevelt, surdos batizaram, obviamente, por uma característica física, né? Então, é muito relativo. Então, todos os nossos alunos já têm sinais. E agora a gente vai fazer, então, as professoras vão entregar os certificados e nós vamos fazer a chamada pelos seus sinais, tá bom?
Então, depois, se vocês tiverem curiosidade de perguntar, né, porque a origem do sinal é bem interessante saber, né, de onde surgiu, que característica foi. E quando vocês se começarem a se aproximar da comunidade surda, provavelmente vocês também vão ser batizados em sinais, né? A gente espera que toda a igreja, né, cada um tenha seu sinal, tanto em língua de sinais, como vocês têm o nome no português, para que os surdos também possam começar essa identificação. Bom, por último, o grupo queria dividir com a igreja o sentimento deles em relação ao ministério. Mais ou menos como a Rosalena falou, só que de uma outra maneira. Então, a gente queria que vocês prestassem bastante atenção nessa mensagem. É uma música que a gente vai apresentar, que eles vão apresentar, mas, na verdade, ela é toda uma mensagem. O que aconteceu, como Deus falou com eles e o que eles vão fazer a partir disso. Obrigada. Alguém da Ásia me disse, vem me ajudar. Posso ouvir a África pedir por socorro. Ruanda, Somália, Nigéria, clamando por um pouco de amor. Vou fazer tudo o que eu posso fazer. Tenho muito pra dar, eu vou o evangelho pregar. Como ouvirão se não há quem pregue? Como pregar se ninguém se dispõe a ir? Como crerão naqueles de quem nada ouviram? Eis-me aqui, eu vou. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, eu vou, 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 eu vou. Vi um menino na Rússia olhar para o céu. El Salvador tá chorando por salvação. Romênia, Arábia Saudita, o Iraque esperam por nós. Colômbia, Indonésia, Albânia, pra China eu vou. Pelo chão do Brasil eu vou. Deus me quer pras nações.
Eu gostaria de pedir às irmãs que cuidam desse ministério, que viessem até aqui à frente, queria orar com vocês. Jéssica, Anne, Fernanda, Maiara. Esqueci alguém não, né? Assim. Eu quero agradecer a Deus, porque há uns anos atrás, eu vim de férias e eu fui assistir um culto lá na primeira igreja batista em Curitiba. E lá eu vi o ministério com surdos. E eu voltei encantado de lá. E nós começamos a orar por isso. E entramos em contato com o pastor Edilson. Eu queria agradecer também ao pastor Edilson. E ele iniciou o ministério vindo de Juí para cá, dando treinamento. E então as pessoas foram treinadas e nós começamos esse ministério. Hoje em dia nós temos essa formatura tão linda. Eu quero realmente agradecer a Deus por isso. E também como Deus é maravilhoso. Como Deus é maravilhoso. Porque das meninas aí, duas trabalham diretamente na universidade, com Libras, uma trabalha indiretamente, uma está fazendo uma coisa com mestrado, né, Fernanda? E a Jéssica também está fazendo também nesta área, né? Então Deus, além de abençoar a igreja com a vida dessa liderança, né, também abençoou a vida dessa liderança. Nós queremos agradecer, mas acima de tudo, eu quero agradecer a Deus pelos surdos que estão aqui. Eles, né, o foco principal do ministério é a vida deles. Nós tivemos um grupo maior, mas eles estão sendo buscados ainda. Eu queria orar para que Deus pudesse ainda fazer grandes coisas através da vida de vocês. Quando nós começamos o ministério, nem podíamos imaginar o que Deus faria com essas vidas. E agora temos aí, né, a prova da fidelidade do Senhor quando nós nos entregamos totalmente à obra dele. Então eu queria orar pela vida de vocês. Senhor Deus, muito obrigado por estas vidas, Senhor Deus, que Teu Espírito levantou nesta igreja para esse importante ministério, Senhor Deus. A conscientização de conhecer uma outra língua, Senhor Deus, para comunicar as boas novas, a verdade, a Tua palavra, Senhor Deus, a quem conhece esta língua. Eu quero Te agradecer também por tudo que Tu tens feito na vida de cada uma dessas meninas, Senhor Deus, e que Tu possas continuar, Pai querido, abençoando-os, que elas não tenham limite, Senhor Deus, aonde possam chegar através do Teu poder. Muito obrigado também pelos surdos que têm vindo aqui, que têm ouvido a Tua palavra. Senhor Deus, edifica a vida de cada um deles, Senhor Deus, construa a vida de cada um deles, segundo o Teu propósito, Senhor. Nós o fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado a vocês. Ministério da Corrida. Nessa velocidade tu não chega lá, meu irmão. Isso aí. Vamos lá. Gostaria de chamar os atletas aqui. Rapidinho, gente. Tem um pessoal lesionado aí. Hoje de manhã nós participamos de mais uma corrida. E a nossa equipe está aumentando, embora nós tenhamos alguns atletas no departamento médico, que não puderam participar hoje. E dessa vez nós tivemos uma modalidade diferente, que foi a corrida de duplas. Então, essa primeira dupla aqui e a outra dupla ali, né? Então, a corrida saiu lá do SESI, que é ali no final da Walter Jobim, e foi até
a Tancredo Neves. Fizemos a volta lá no centro e voltamos. Então, as que correram em dupla, uma ficava lá e voltava rendendo a outra. E foi muito interessante ver isso, porque eu vi que tinham várias modalidades, né? 2 mulheres, ou 2 homens, ou um casal. E depois foi bem interessante ver casais no pódio, que tinham se revezado, corrido juntos, e agora estavam ali recebendo as suas medalhas. E nessa modalidade de dupla de mulheres, nós tivemos as nossas 2 duplas tirando primeiro e segundo lugar. O Júlio, que fez o melhor tempo, não se classificou na faixa etária dele. Mas todos nós, vocês têm visto bastante na televisão, ganhamos a nossa medalha, né? Não precisamos ir até Londres, mas eu gostaria de incentivar realmente os irmãos a participarem. Nós tivemos mais um irmão lá da igreja de Tancredo Neves, o Renato, que costuma correr. E o Renato estava me compartilhando hoje que ele estava muito pesado, estava com 90 quilos, estava com gordura na carótida e estava muito preocupado. Aí o médico disse, olha, de repente pode começar a fazer um exercício. E ele começou então a correr. O Renato hoje, ele é militar, ele é o melhor dos militares ali que fazem exercício, ele está sempre correndo e participou com nós hoje. Ele gostou da nossa camiseta, copiou a nossa camiseta e está correndo também com aquela camiseta. E os irmãos que lembram, a nossa camiseta diz, com Jesus vou mais longe e atrás não corro sozinho. Então nós ouvimos alguns comentários hoje lá, olha, eles não correm sozinhos, ó. Eles correm com Deus. Um comentário assim um pouquinho pejorativo, sabe? E depois essas pessoas que comentaram terminaram tendo um relacionamento conosco muito amigável. Então foi bem interessante isso. Além disso, nós contamos sempre com o nosso repórter esportivo, fazendo a cobertura ali, né? E anunciando, o pastor Júlio chegando! E aí o pessoal sobe no pódio, eles, olha, a primeira igreja a representar lá no pódio. Então, é bem interessante, as pessoas ficam olhando, ficam desconfiadas, não entendem muito. Mas, realmente, eu gostaria de desafiar os irmãos, os casais, os jovens, os não tão jovens, aqueles que querem entrar em forma. Nós temos um compromisso com o nosso corpo. A mordomia do corpo é muito importante, gente. Isso é um testemunho que nós devemos dar também. É um ministério. Se você tem um ministério, leve para frente, que aqui na igreja tem espaço. Eu ganhei 2 medalhas. Essa aqui é bronze, ó, 3º lugar. E essa aqui é a medalha que eu normalmente ganho, que é a medalha que eu corro contra mim mesmo, né? Que eu venço a mim mesmo, que é chegar até o fim. Nós temos um atleta que está lesionado, eu acho que em breve ele vai estar conosco, está ali me olhando, Richard. Olha só, ele já está ficando bom. Essa medalha eu quero dedicar para ti, Richard. Opa, muito obrigado, parabéns. E fica o convite aqui para vocês, então. Em novembro nós vamos ter uma corrida do Sesc, mas já estamos pensando em participar da corrida do Dores, que eu acho que vai ser em outubro. Então, bote a sua roupinha de corrida e vão para a rua, gente. Deus abençoe os irmãos. Boa noite, igreja. Eu gostaria de pedir às crianças que estivessem indo lá para as suas classes agora, bem devagarinho, sem correr,
Os juniores? Bem, boa noite novamente. E eu estava vendo o pastor falando aqui, essa semana eu tentei também participar dessa equipe, né, meninas? Só que eu fui lesionada. Mas eu prometo que eu vou na próxima, tá? E uma outra coisa, gente, durante esse momento aqui dos surdos, realmente esse é um momento assim que desperta no nosso coração a vontade de estar ali com eles, né? E essa semana passada eu comecei a fazer também um curso de Libras. E eu pretendo estar aí, eu vou também, tá? Eu vou estar aí. Vamos nos colocar de pé nesse momento? E eu gostaria de convidar a igreja que estivesse olhando para o lado. Vê quem está do teu lado nesse momento. Dê uma boa noite ao seu irmão. Dê um abraço nele. E diga para ele que você quer ser um com ele. Que você o ama. Lá em 1 Pedro 1:22 diz assim: purificando as vossas almas pelo Espírito, na obediência à verdade, para o amor fraternal, não fingido, amai-vos ardentemente uns aos outros, com um coração puro. Isso é o que Deus quer de você, que você ame o seu irmão, com um amor não fingido, mas um coração puro. Então, novamente agora, olha para o teu irmão e diz para ele: eu quero ser um com você. Eu quero estar ao teu lado. Eu quero andar contigo. E eu quero ir para Jesus contigo. Amém?
momento, eu queria ler ali em Romanos 12:2, que diz assim: não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim, vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Você quer que Deus transforme a sua vida hoje? Você acredita que Deus pode transformar a sua vida? Eu acredito. A minha vida foi transformada pelo amor de Deus. E eu creio que se você permitir nessa noite, aqueles que estão distantes de Deus, aqueles que nunca escutaram a palavra de Deus, eu creio que se você nessa noite abrir o teu coração para Jesus e deixar Ele entrar, Ele vai fazer uma mudança maravilhosa na tua vida, como Ele fez na minha. Você crê nisso? Então você peça para Deus nesse momento que Ele venha transformar a sua vida. Que nada, nada, nada é melhor do que a presença dEle na tua vida. Abra o teu coração para Ele e peça a Ele que transforme o seu coração. Que tire aquele coração de pedra e faça do teu coração de pedra um coração de carne. Um coração que está pronto a escutar a voz de Deus e fazer a vontade dEle, que é boa, perfeita e agradável. Amém, igreja? Nada irá tomar o teu lugar.
Você crê que Deus possa te transformar? Você crê? Após essa música, você acabou de cantar para Deus que nada irá tomar o lugar dele, que só Ele pode transformar a sua vida. Durante esse hino, a gente vai cantar um hino agora que fala justamente sobre isso, para a gente deixar o amor de Deus mudar a nossa vida. Deixe o amor dele. Coloca no refrão, por favor. Deixe o Salvador com o seu amor te ajudar, te guiar. Deixe o Salvador com o seu amor te ajudar, te guiar. Abra o teu coração e aceita o seu perdão. Deixe o Salvador com o seu amor te ajudar. Durante esse hino, eu gostaria que você fechasse os seus olhos, estivesse pensando nessa letra e estivesse permitindo realmente que Deus possa estar fazendo uma transformação verdadeira na tua vida. Aquela mudança radical que só você e Deus vão saber. Permita isso, hein? Você vai ver que a coisa vai ser maravilhosa. Já andaste só em tristezas, já choraste nas trevas da solidão, com o som do silêncio a cercar-te, sem saber o caminho a seguir. Deixa o Salvador com o seu amor te ajudar, te guiar. Deixa o Salvador com o seu amor te ajudar, te guiar. Oh, abre teu coração e aceita o seu perdão. Deixa o Salvador com o seu amor te guiar. Por viveres dias vazios, não sabendo o futuro que enfrentarás, tu precisas da segurança, do conforto que só Cristo dá. Deixa o Salvador com o seu amor te ajudar, te guiar. Deixa o Salvador com o seu amor te ajudar, te guiar. Oh, abre teu coração e aceita o seu perdão. Deixa o Salvador com o seu amor te salvar. Pelo Santo Espírito viverás, sua plena paz desfrutarás. Entrega a Ele teus amanhãs, ao teu lado pra sempre Ele irá. Deixa o Salvador com o seu amor te ajudar, te guiar. Deixa o Salvador com o seu amor te ajudar, te guiar. Oh, abre teu coração, aceita o seu perdão. Deixa o Salvador com o seu amor te salvar. Pode sentar. Esse é um momento de você estar entregando para Deus, devolvendo para Ele tudo aquilo que Ele tem te dado. É um momento
pagamento dos dízimos e de nossas ofertas. Não se sinta constrangido, irmão. Você que está nos visitando pela primeira vez. Isso é uma ordenância. E os membros da igreja, por favor, durante esse momento, podem entregar seus dízimos e ofertas. Há um texto na palavra de Deus que diz que há tempo para tudo debaixo desta terra. Há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo de rir, tempo de chorar, tempo de abraçar, tempo de deixar de abraçar, tempo de matar, tempo de curar, tempo de derribar, tempo de edificar, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear, tempo de dançar, tempo de abraçar, tempo de deixar de abraçar, tempo de buscar, tempo de perder, tempo de guardar, tempo de deitar fora, tempo de rasgar, tempo de coser, tempo de guardar, de expandir, tempo de estar calado, tempo de falar, tempo de amar, tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Só que algumas pessoas estão usando esse texto de forma errada. Ou seja, muitas pessoas ficam aguardando as coisas acontecerem, e aí quando acontecem, dizem assim: aconteceu, então foi o tempo que tinha que acontecer. Porque existem coisas em nossas vidas que nós temos que fazer acontecer. Muitas coisas nós temos que fazer acontecer. Existem situações que, para que as coisas aconteçam em minha vida e aconteçam comigo, eu preciso tomar algumas atitudes radicais. E talvez você que não conheça muito bem a Bíblia, eu quero dizer para você que viver no reino de Deus é viver tomando atitudes radicais. Alguém aqui já tomou atitude radical na sua vida, com referência a Deus? Poucas pessoas. Mas é preciso viver desta forma. Há um relato na Bíblia de um homem que, naquele exato momento, Jesus estava andando e muita gente estava ao lado dele. E ele queria ver Jesus. E ele não dava para chegar no centro para não só ver Jesus, mas para ouvir o que Jesus Cristo estava falando. Ele queria ouvir. Uma certa ansiedade, com certeza, havia dentro dele. E este homem, então, querendo ver Jesus, ele tinha baixa estatura e uma posição social. O que ele fez, olhou uma árvore, subiu naquela árvore, para que ele pudesse então ver Jesus, quem sabe ouvir alguma coisa que Jesus Cristo estivesse falando. E Jesus então, passando por ali, era o propósito de Deus, Jesus olhou para aquela árvore e disse assim: Zaqueu, desce daí, porque hoje eu vou entrar na sua casa, eu vou lá com você em sua casa. E aquele homem desceu, e Jesus entrou, não entrou sozinho, entrou com outras pessoas, provavelmente com seus discípulos. E Jesus conversou um bom tempo. Você imagina um grupo de pessoas entrando, apesar de ele ser uma pessoa abastada, não tinha problema em preparar um alimento para aquele grupo, mas eles tiveram que conversar um pouco, até que estivesse, né? E Jesus conversando com aquele homem,
falando, e nós podemos imaginar aquilo que Jesus Cristo estava dizendo para aquele homem. Num determinado momento, em Lucas 19, 8, nós encontramos o seguinte texto. Zaqueu, porém, levantando-se, olha aqui, levantando-se, porque naquele tempo a mesa, né, era uma mesa baixa, sem cadeira, eles sentavam no chão, e ele não falou só para Jesus. Se ele se levantou para falar, com certeza ele queria que outras pessoas ouvissem. Então, levantando-se, disse ao Senhor: eis aqui, Senhor, dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, eu lhe restituo 4 vezes mais. Ou seja, ele ouviu aquela palavra: Senhor Deus, se eu por acaso tenho roubado de alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. E eu vou dar a metade dos meus bens para os pobres. Você tomaria uma atitude dessa? Você faria isso? Bem, vejamos o seguinte. Zaqueu, ele era um homem rico. Ele era um coletor de impostos, ele tomava os impostos dos israelitas, ali mais de Jericó, e ele passava esses impostos para Roma. E os judeus, eles consideravam os publicanos como traidores e desprezíveis por eles estarem ajudando a extorquir o povo judeu para Roma. E o caráter dos publicanos não era assim muito confiável, porque eles cobravam grandes somas de dinheiro, além daquilo que Roma estipulava para o benefício próprio. E o Império Romano dava uma determinada área para um publicano, e ele era responsável por arrecadar os impostos. E o Império Romano estipulava uma quantia anual, e eles cobravam taxas excedentes, ficando com excedente para si. Alguns coletores eram subornados por outras pessoas ricas, que davam menos, mas em compensação davam alguma coisa por fora para eles. Nós conhecemos um pouquinho da história, sabemos que Roma tinha sonhos ambiciosos, com referência ao dinheiro, porque ele tinha que fazer manutenção do seu exército, construções de anfiteatros, estradas, e era muito dispendioso alimentar as ambições de Roma. Por isso eles tinham que cobrar. Nessa circunstância era que Zaqueu vivia. Ele se sentia desprezado pelos seus compatriotas. E por isso, o dinheiro e a posição não lhe trouxeram paz. Por exemplo, ele não tinha liberdade de circular tranquilamente, de conversar com as pessoas tranquilamente. Ele vivia em tristeza, vivia isolado da comunidade. Quem é que conversaria com Zaqueu com tranquilidade, com prazer? Quem é que contaria uma piada só para que Zaqueu pudesse rir? E nós podemos ver a gravidade que ia em seu interior, porque sendo uma pessoa de posição, ele não hesitou em subir em uma árvore para ver Jesus passando e conversando com a multidão. Ele não se inibiu das suas limitações. Ele não desistiu do seu objetivo. Ele queria ver Jesus e procurou por meios que ele poderia alcançar o seu objetivo. Interessante que muitas pessoas desistem diante de um obstáculo. Surgiu um obstáculo, desistem. Desiste daquilo outro, de estudar, de fazer um curso. Se você quer alcançar um objetivo, você tem que vencer as suas limitações, enfrentar as dificuldades sem medo e, se preciso for, tomar algumas atitudes radicais. Nós não sabemos, literalmente, a conversa que Jesus Cristo teve com Zaqueu. A Bíblia não revela, mas nós podemos imaginar. Zaqueu, ao conversar com Jesus, ele viu que ali não estava um simples profeta. Ali não estava um mestre, simplesmente. Ali estava o Messias, o Filho de Deus, que estava oferecendo a ele a verdadeira vida, e não apenas a verdadeira vida, mas a mais importante, que é a vida eterna. Olha, quem ainda não conseguiu compreender
o que é a vida eterna, quem não conhece o que é a vida eterna, quem não sabe o que custou a Jesus, quem não sabe que isto é de graça, quem não conheceu a vida eterna, será incapaz de tomar atitudes radicais em sua vida. Será incapaz de tomar. Será incapaz de, por exemplo, de mudar o seu palavreado, de mudar os seus conceitos, os seus valores, os seus sentimentos, a sua ambição, o seu orgulho. Enfim, não conseguem mudar o seu coração quem ainda não entendeu o que significa salvação. Quando Zaqueu disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa eu tenho defraudado, eu vou devolver 4 vezes mais. Zaqueu entendeu quando Jesus Cristo disse para ele: hoje veio salvação para a sua vida, nessa casa. Na realidade, quando ele disse isso, ele estava dizendo outras palavras. Em outras palavras, você entendeu plenamente aquilo que eu vim ensinar, aquilo que eu vim dizer para você. Muitas pessoas, sabe, querem ter a salvação. Muitas pessoas querem ter a vida eterna, mas não querem tomar atitudes. Quando Zaqueu disse para Jesus, ele estava confessando diante dos homens que ele reconhecia que Jesus Cristo era mais importante do que o seu dinheiro, que Jesus Cristo era mais importante do que a sua posição. Você teria coragem de se expor e se despojar de muitas coisas diante de todos? Sabe quais foram os resultados desse esforço de Zaqueu? Olha o que Jesus Cristo disse no versículo 9 e no versículo 10. Disse Jesus: hoje veio salvação a esta casa, porquanto também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Interessante que por motivos tão mais fúteis, nós encontramos pessoas que perdem a oportunidade de serem salvas porque não querem tomar atitudes, de deixar tantas coisas desse mundo que é contrária à vontade de Deus, mas eles sentem prazer em fazer, não querem. E perdem a sua salvação, ou melhor, deixam de ganhá-la. E aqui vai uma palavra para quem já entregou a sua vida a Cristo e está vivendo uma vida normal, sem qualquer radicalidade. Sabe que existe uma pressão muito grande do mundo para que nós possamos abrir os nossos valores espirituais e ceder a essa pressão. Os nossos valores espirituais e bíblicos. A imposição da sociedade está fazendo hoje para os nossos jovens e adolescentes. Muitas vezes você vai a uma festa, aí você vê as roupas das jovens, né? E você vê, parece que elas estão muito mais para piriguete do que para filhos de Deus. Quero perguntar para você: dá para negociar os valores de Deus? Dá para negociar? Dá para negociar um viver digno diante de Deus, mentindo em seu local de trabalho? Enganando clientes, enganando o governo quanto aos pagamentos do tributo. Alguns declaram assim: se eu não pagar os tributos, eu não sobrevivo. Isso é mentira. Porque nós conhecemos muitas empresas que estão sobrevivendo e pagam todos os seus impostos, estão aí no mercado. Quantas pessoas dizem assim: eu só vou fazer isso por um tempo, depois, mais adiante, eu paro de fazer isso. Ou então diz assim: é só essa vez. Eu vou ver com meu namorado transando até eu me casar. Isso é tentar manipular os valores de Deus. Isto é procurar expandir, alargar os parâmetros que Deus deixou e nós estamos alargando por nós mesmos. Eu quero que você reveja os textos dos amigos de Daniel quando eles estavam sendo persuadidos a mudarem a sua posição. O rei daquela época, rei da Síria, mandou que levantasse uma grande estátua e disse assim: ao som do instrumento, todos devem se ajoelhar, todos devem se prostrar diante desse Deus que eu estou mandando fazer. E os 3 amigos de Daniel, eles não podiam admitir isso, porque eles só se curvariam diante de Deus
Quantas pessoas que muitas vezes têm se curvado diante de tantas coisas, mas dizendo, nós não vamos nos curvar. E algumas pessoas viram isso e disseram para o rei, rei, aqueles homens não fizeram isso ao teu Deus, e não servem os teus deuses, nem adoram a estátua que tu mandaste levantar. E aí o rei, numa fúria muito grande, mandou chamar os três, Sadraque, Mesaque e Abdenego, e disse, é verdade que vocês não querem servir os meus deuses, e nem adorar a minha estátua que eu mandei levantar? Ele disse assim, agora eu dou uma chance para vocês. Se ao som do instrumento vocês se prostrarem e adorarem, tudo bem, mas se vocês não adorarem, vocês serão lançados na mesma hora dentro de uma fornalha de fogo ardente. E ainda diz assim, quem é esse Deus de vocês que vai poder me livrar? Vai poder livrar vocês das minhas mãos? O que você faria? O que você faria? Talvez alguém pudesse pensar assim, bom, eu vou me dobrar. Meu corpo vai se dobrar, mas meu coração está de pé. Não dá, né? E eles responderam assim, rei, não necessitamos lhe responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, pode nos livrar da fornalha de fogo ardente. E ele nos livrará da sua mão, ó rei. Mas olha as próximas palavras. Mas se Deus não livrar, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos seus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que o rei levantou. Então, aquele rei, ele se encheu de raiva, diz que o seu semblante mudou contra eles, e ele deu ordem que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais do que normalmente se costumava aquecer, e ordenou que homens valentes do seu exército amarrassem Sadraque, Mesaque e Abdenego e lançassem naquela fornalha de fogo ardente. Então, os homens foram atados, ainda vestidos com seus mantos, com suas túnicas, com seus turbantes, demais roupas, e eles foram lançados naquela fornalha. A fornalha estava tão quente que a chama de fogo matou os homens que carregaram os três. E eles então caíram atados dentro daquela fornalha. Mas eu sei que vocês conhecem o final da história. O rei Nabucodonosor, que estava próximo, estava olhando o que iria acontecer, se levantou depressa e disse para os seus conselheiros, nós não lançamos dentro do fogo 3 homens atados? Responderam ao rei, é verdade, ó rei. Então ele disse, por que eu vejo 4 homens que andam passeando dentro do fogo e nenhum dano sofrem, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho de deuses? E aí então, chegando-se Nabucodonosor à porta da fornalha, falou, Sadraque, Mesaque, Abdenego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. E eles saíram do meio da fornalha. E todos então viram que o fogo não tinha feito nada sobre eles. Nem chamuscados foram. Os cabelos da sua cabeça não sofreram mudança nenhuma, nem seus mantos. E nem cheiravam a fogo. E aí então, o que o rei diz? Ele diz assim, bendito Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego, o qual enviou o seu anjo para livrar os seus servos. Eu agora faço um decreto a todo povo, nação, língua, que proferir blasfêmia contra o Deus desses homens, seja despedaçada as suas casas, e em suas casas seja feito um montouro, porquanto não há outro Deus que possa livrar dessa maneira. E o final do texto diz que o rei ainda deu a ele muitas riquezas e colocou em toda a sua posição. Nós sabemos que a atitude mais radical que nós encontramos na Bíblia não foi desses homens. A atitude mais radical tomada na Bíblia que nós temos conhecimento é a história do Filho de Deus. É tão radical que um Deus, é difícil você entender isso, um Deus se fez homem, um Deus se autolimitou, um Deus veio e morreu na cruz, um Deus veio e foi humilhado, um Deus veio e apanhou dos homens. Não existe atitude mais radical.
Eu quero dizer para você, por isso, aliás, e Deus ainda continua nos amando incondicionalmente, apesar dos nossos pecados. Ele se entristece muito. Deus se entristece com os nossos pecados, mas continua nos amando. Eu quero dizer para você que quer viver com Jesus, que viver com Jesus tem que ser uma vida de radicalidade. Porque o nosso reino, o reino de Deus é oposto ao reino das trevas, ao reino deste mundo. Veja algumas palavras de Jesus. Se alguém vier a mim e não aborrecer pai, mãe, mulher, filho, filhos, irmãos, irmãs, e ainda a própria vida, não pode ser meu discípulo. Jesus ainda diz em Mateus 10:38, e quem toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Não é digno. Lucas 9:62, Jesus, porém, lhes respondeu dizendo, ninguém que lança a mão no arado e olha para trás, assim como a esposa de Ló, que virou uma estátua, né, de sal, ninguém que faz isso é apto para o reino de Deus. São palavras que estão dizendo que nós temos que ver uma radicalidade. Interessante que Jesus Cristo conta uma história de muitos homens que foram convidados, né, e depois desistiram, né, e Jesus diz assim, pois eu vos digo que nenhum daqueles homens que foram convidados provará da minha ceia. Você sabe o que isso quer dizer? Que se nós não vivemos uma vida de acordo com os ditames, com a orientação do Senhor, não estaremos no reino dele. A Bíblia mesmo diz, é impossível você sentar na mesa de dois senhores que são inimigos, que são opostos entre si. Mas olha, graças a Deus que na sociedade em que nós vivemos, nós não somos obrigados a adorar outras imagens por decreto. Nem prefeito, nem presidente pode fazer qualquer decreto para dizer que nós temos que adorar, né? Assim como aqueles homens. Nós, como aqueles homens que disseram assim, Jesus convidou e disse assim, venham após mim. Ele disse, não, Jesus, olha, primeiro eu tenho que experimentar as minhas juntas de boi, minhas 5 juntas de boi que eu comprei. Espera aí, você experimenta primeiro ou você compra primeiro? Tantas pessoas dão respostas, né, esfarrapadas a Jesus. Ou não, Senhor, eu comprei um campo, eu tenho que ver primeiro aquele campo, depois. E teve um que disse assim, Senhor Deus, eu tenho que enterrar meu pai. Jesus o que disse? Deixe que enterre os mortos. Você tem que me seguir. Eu quero dizer que muitas vezes nós precisamos tomar atitudes radicais em nossa vida. E é justamente tomando essas atitudes radicais que a nossa vida vai ser mais interessante, mais dinâmica e até mais agradável. Quero perguntar para você, você está disposto a tomar uma atitude radical se Deus assim exigir? Senhor, até não mexa com isso. Não mexa com a minha família, não mexa com o meu dinheiro, não mexa com o meu emprego, não mexa com os meus sonhos. Se você diz isso para Deus, não está apto para seguir ao Senhor. Nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas, todas as coisas, todas as coisas. Não existe nada que nós podemos amar mais do que a Deus, nada. Só que o amar, como nós falamos na semana passada, né? O amar, ele envolve eu fazer alguma coisa. Há uma tribo de índio que você diz assim, eu te amo. Ele não entende que eu te amo. Ou seja, eu te amo. Aí você dá um relógio para ele. Agora eu sei que você me ama. Este é o nosso amor posto à prova. Eu quero perguntar para você, há quanto tempo você não toma uma atitude radical em sua vida? Eu sei que para algumas pessoas, algumas coisas não é radical, fazem normalmente. Mas para algumas pessoas é. Há quanto tempo você não toma uma atitude radical em sua vida? Talvez o Senhor vá lhe provar essa semana. Nós geralmente falamos assim, olha, eu gostaria, e oramos, né, sempre por você. Gostaria que você
tenha uma semana abençoada. Mas quem sabe esta semana vai ser uma semana em que o Senhor vai colocar alguma coisa em sua vida que vai servir de parâmetro para você dizer sim ou não, é ou não é. Traga para mim, não. Mas assim, existem tantas outras áreas que aqui nesta hora, neste culto, nós podemos tomar algumas atitudes que para algumas pessoas vai ser uma atitude radical. Eu queria sugerir isso para vocês, que nós possamos usar esse momento agora, né, diante dessa palavra, e tomar uma atitude, talvez para algumas pessoas, que seja radical. Eu queria pedir o Alexandre que viesse aqui. Alexandre, isso. O Alexandre, ele é o vice-presidente da igreja, né? Então, eu queria agora passar esse bombom para o Alexandre. Teu, viu, Alexandre? Obrigado. Estou precisando. Em nome da igreja. Eu queria nesta hora, nesta simbologia, um símbolo, né, pedir perdão à igreja por todas as vezes que eu julguei mal algumas pessoas. E quantas vezes eu julguei? Quantas pessoas eu errei? Com quantas pessoas? Eu queria que Deus me perdoasse nesse momento. E quero evitar fazer isso, julgar, né, tecer algum comentário. Eu queria pedir perdão, então, Alexandre, você como vice-presidente da igreja, eu queria que me sentisse perdoado, né, por tudo aquilo que eu falei, tudo aquilo que eu errei, algumas pessoas com que eu disse coisas que não deveria dizer, que magoei, que feri o coração. Eu queria pedir perdão, ok? Gilca. Vem aqui, Gilca. Eu também quero pedir perdão a Gilca. Pode subir aqui. Quero pedir perdão a Gilca por todas as vezes que eu errei com ela. E errei muitas vezes. Eu sei que muitas vezes eu deixei o coração dela triste, né? Eu sei que muitas vezes eu deveria agir de forma diferente da qual eu agi, né? Então eu queria pedir perdão. Acho que eu nunca fiz isso aqui na frente da igreja, né? E pedir perdão é difícil. Mas eu quero pedir perdão a você, Gilca. Você é uma mulher excepcional, uma mulher maravilhosa, uma mulher escolhida de Deus para mim. Perdoe as vezes que eu errei com você. Sabe de uma coisa? Eu, uns 2, 3 semanas atrás, eu fui conhecer o meu neto. E só via ele pela internet, né? Quando eu peguei ele no colo, eu pedi perdão ao meu filho. Assim, meu filho, eu quero que você me perdoe. Porque num dia que ele me provocou muito, eu disse assim para ele: um dia você vai ter um filho. Eu agora estava com meus netos no braço. Disse: meu filho, eu quero que você me perdoe por aquilo que eu disse. Como é que eu poderia desejar alguma coisa ruim para o meu neto, né? Deus me mostrou naquele momento, me perdoe. Com certeza com esse pedido de perdão, Deus o livrou. Deus não vai permitir com que aquilo que eu tenho falado ou pensado aconteça com ele, né? Qual atitude radical que você pode tomar nesta noite? Há quanto tempo você não pede perdão à sua esposa, ao seu filho, aquela palavra dura que você disse para ele, que ficou marcada? Nós vamos nos livrar disso, precisamos, sabe, interromper isso. Aqui tem flores, isso basicamente os maridos, né, que quiserem. Se vocês não levarem, não pegarem, vai ficar para enfeitar a igreja. Mas eu gostaria que vocês nesta noite pudesse
pegar uma flor dessa e convidar sua esposa, né? O marido tem um bombom ali também, olha. E convidar para que e falasse com ele agora e dissesse assim: olha, eu quero que você me perdoe. Quem sabe o Espírito Santo pode estar trazendo agora no seu coração as vezes que você magoou, quando você falou duro, quando ele ou ela foi dormir triste, né? Essa é a hora do perdão, na frente de todo mundo, porque todos nós erramos. Então, você pode se levantar, vir aqui, pegar uma rosa, né? Acho que não sei se vai dar para todo mundo, bombom aqui, né? E entregar para o seu filho, para sua esposa, e pedir perdão. Se você se lembrou de alguma coisa, toma essa atitude radical agora, em nome de Jesus. As mulheres também podem vir pegar. Como? Ô, bem. Pensei que era para falar perante a igreja. Som. Diminui só um pouquinho só. Pode falando. Nesse momento eu gostaria de me dirigir perante a igreja, me dirigindo diante da igreja e de Deus, para refletir aqui e dizer para minha esposa, também para minha filha, o quanto eu os amo, mas principalmente para pedir perdão a todos aqueles momentos falhos, até em pensamentos que eu tenho cometido contra a minha esposa e a minha filha. É um momento muito gratificante para mim fazer isso, porque eu sei que muitas vezes a gente passa o pano por cima, como diz o velho ditado, passa a vassoura onde não tem o tapete, a sujeira vai para baixo do tapete. E eu quero deixar isso bem claro, porque eu tenho aprendido, embora não tenha exercido, mas Deus tem me cobrado, principalmente porque eu tenho um objetivo, trabalho num ministério que é de crescimento espiritual. Eu sou voluntário daquele retiro espiritual, e cada retiro que eu vou, eu retorno de lá com um ensinamento muito maior, e muitas vezes eu estou deixando as coisas passarem em branco. Por isso eu estou falando aqui perante a igreja, que ela me perdoe, e a minha filha também. Agora, não é radical você dizer assim: toma, isso é para você, você merece. Não, isso não é radical, não. Você tem que, se possível for, falar isso para a pessoa. Queria que vocês ficassem de pé por um momento, né? Enquanto a música está sendo tocada, se você quiser falar alguma coisinha a mais, torne esse momento significativo, torne esse momento importante. Você pode fazer isso, não sai ainda. Nós queremos orar ainda nesse momento. Já temos aqui uma rosa ainda. Não sei se você vai querer dar para o teu marido. Tem um bombom ali. Tem um bombom ali ainda. A Bíblia diz que aquele que confessa os pecados, né, o Senhor perdoa. Pode ficar por aqui. Amém. Deus possa nos dar assim muitas oportunidades de que isso se repita.
e que a gente possa tomar atitudes radicais, porque Jesus tomou por você. Vamos fazer agora uma oração, que seja aquela oração do cuidado de Deus por nós, e que seja a oração que Deus vai falar com você.